As praças sempre foram lugares de convivência, conexão, lazer e cultura. Com o passar dos tempos, elas foram ficando cada vez menos frequentadas, muitas vezes abandonadas pela insegurança, pela falta de manutenção. E aí, dentro desse contexto de voltar a retomar esses lugares, junto com a ideia de criar um podcast inovador, nasce o Pracinha Cast, um podcast em que a gente sai dos estúdios, vem para as praças para contar boas histórias. E hoje eu estou aqui na Praça Augusto Leite, na zona leste de Natal, para entrevistar Fernanda Cunha. Ela que é atriz, escritora, dramaturga, realizadora audiovisual e muitas outras coisas. E é hoje que nós vamos conhecer um pouco mais da história dela, dos seus projetos e de outras coisas que estão por vir. Fernanda, seja bem-vinda ao Pracinha Cast. É uma honra estar no Pracinha Cast, é uma honra estar nessa praça. Augusto Leite foi uma praça que viveu muitas das minhas experiências de infância. Olha Só, já vim tomar muita vacina aqui quando tinha vacina no estádio. Sim. Foi isso. Inclusive eu ia já perguntar exatamente isso. Como era e como é a sua relação com as praças? Você frequentava, tinha o hábito? Conta pra gente. Eu era muito uma criança de rua. Assim, a gente brincava muito na rua, mas a praça era um espaço de convívio social. Então, vir à praça era conviver com outras crianças ou conviver com situações sociais, como essa de tomar vacina, tomar a gotinha. Sim. Então era tudo na praça. Que maravilha. Então, vamos imaginar uma coisa. Se essa pracinha aqui virasse um palco improvisado, bem no meio da rua, qual seria a primeira cena que você imaginaria acontecendo aqui agora? A primeira cena que eu imagino acontecendo nesse palco dessa praça seria um show de palhaços, porque eu acho que foi meu primeiro contato com a arte, com espaguete e ferrugem. Que massa! E imaginar essa possibilidade deles estarem na praça, de outros palhaços ocuparem a praça, de ter esse tipo de arte que muitas vezes abdica da linguagem e torna o corpo a expressão artística primeira, o contato primeiro, é maravilhoso, porque é compreensível para todos. Então eu imagino sempre primeiro a gente chegando pelo corpo, pelos palhaços. E nós estamos aqui na Praça Augusto Leite, que fica na zona leste da cidade, né? E para você que está nos ouvindo, essa é uma praça bem conservada, diferente de algumas praças da cidade, em que nós notamos que existe um certo descaso, uma falta de manutenção mesmo. Essa praça aqui ela está pintada, bem iluminada. Entretanto, é uma praça que, em relação a outras que nós passamos, Fernanda, ela não tem muito movimento, não tem muita cultura da praça. Em episódios anteriores, nós podemos ver famílias caminhando, grupos se reunindo, e essa praça, infelizmente, apesar de ser uma praça muito bonita, muito iluminada, ela não tem essa frequência de pessoas, ela não tem essas pessoas caminhando, né? E é uma realidade que a gente vê cada vez mais as praças ficando vazias. Você também tem essa constatação? Tenho, mas eu acho que é uma junção de fatores. E eu acho que o principal deles é a gente primeiro ter uma praça em condições de receber pessoas. Sim. E aqui a gente já tem isso, então é um caminho... Já é meio caminho andado. Já é metade do caminho andado. E ocupar as praças, trazer as crianças, trazer os idosos. Poxa, aqui a gente tem uma academia para idosos. Exatamente. Que coisa maravilhosa. E a gente tem uma população que vem crescendo em idosos, assim. Então, ocupar as praças é também ocupar os nossos espaços, é pertencer à nossa cidade. E eu espero que cada vez mais, com Pracinha Cast, divulgando as praças da cidade, elas sejam ocupadas. É exatamente isso. Essa é a nossa intenção, é uma das nossas intenções com o Pracinha Cast. E aqui na nossa mesa de madeira, né, de madeira reflorestada, nós temos vários elementos, várias coisas que para quem está nos ouvindo é importante a gente descrever. Nós temos aqui um bolo. Você se arrisca a dizer do que é este bolo? Eu acho que ele é de laranja. Ih, bateu na trave. Quase! Apesar da coloração, ele é um bolo. Vou deixar você experimentar. Vou dar mais uma chance. É um bolinho de cenoura delicioso. E... Muito bem, é um bolinho de cenoura. Nós temos também um café, que ele está em uma xícara, bem aquelas xícaras antigas da casa da vovó, né? Eu acho que toda casa de vó tem xícaras amareladas assim, nesse formato,
bem casa da avó mesmo. E é a melhor xícara para se tomar café. Sim, Tem um gosto diferenciado, que é o gosto da lembrança. é verdade, é verdade. Existe uma memória, eu tenho uma memória afetiva muito grande com essas xícaras, porque na casa da minha avó, inclusive, as xícaras eram exatamente assim. E além delas, nós temos nosso bolo de cenoura, que a Fernanda acertou. Nós temos a nossa garrafa de café, a caneca do Pracinha Cast, que você ganhou a sua. Sim, Vai levar pra presente casa. maravilhoso. Vai usar muito. Muito. Muito bem. Temos o nosso quadro aqui, como é o nome dessa planta mesmo, produção? Zamioculcas. Muito linda. Amei. Muito boa para as energias, falam. A planta da fortuna. Então ela tá no lugar Tá no certo. lugar certo. É isso. Fernanda, você costuma dizer que a sua necessidade de criar é como uma lança, aguda e direta. Quando foi que você percebeu, pela primeira vez, que a criação seria o seu caminho de vida? Eu acho que eu percebi antes de me dar conta intelectualmente, assim. Sim. Foi pela vontade. Quando eu era criança e aprendi que existiam os poemas, eu só queria escrever rimando. E eu achava que isso era a coisa mais bonita do mundo. Aí Que é. escrever rimando era a coisa mais preciosa do mundo e que você podia escrever rimando qualquer coisa. E que assim ficava tudo mais bonito. Aham. E aí uma professora falou e disse que não era assim. Poxa. Que a gente tinha que escrever certinho e os poemas tinham lugares dos poemas. Mas eu lembro que tem um exercício desses que você faz na infância, de contar histórias. Sim, sim. E eu escrevi assim: ainda bem que eu sei ler. Se eu não soubesse ler, eu seria uma pessoa muito triste. E eu acho que antes de entender que esse seria o meu caminho enquanto escolha de vida, eu sabia que isso era uma escolha de desejo. Uhum. Então, foi antes de entender o que são as letras, eu entendi o poder daquilo dentro de mim, eu acho. O poder daquilo dentro de você. E é algo tão seu, imagino, é algo que está tão ali no seu âmago, que não tem como a gente controlar, né? Não. Ele transborda. Eu acordo e eu penso, como que isso pode virar texto, sabe? Como que essa nossa interação de agora pode virar texto? Sim. Como que você... Será que vai virar? Será? Sua presença me vira um texto, sabe? Sua presença me é poética em algum lugar. E como é que a gente transforma isso em palavra? Porque é tão bonito para se perder no agora, sabe? Então, como fazer perdurar? Eu acho que a arte tem essa coisa de fazer perdurar. Sim. E até nisso a gente vê poesia, né? Entre tantos projetos que você já colocou no mundo, teatro, audiovisual, podcast, livros, inclusive ela tem um podcast maravilhoso. Sou suspeito a falar, escuto sim. Mas me conta, tem algum que mais te atravessou como artista e como pessoa? Se sim, por quê? Um trabalho que me atravessou muito foi uma websérie que eu fiz durante a pandemia chamada Mood, Sim. que é sobre transtorno afetivo bipolar. Me atravessou não só por ser uma questão de saúde mental que a mim muito é cara, assim, até porque eu sou uma pessoa que convive com transtorno afetivo bipolar, mas porque naquela época da pandemia me parecia quase impossível fazer arte, porque eu venho do teatro Sim, e os sim. teatros estavam fechados, então eu pensava, como que eu vou me expressar? E aquilo foi uma forma de expressão naquele momento muito necessária e muito pertinente para a minha existência, para a existência de quem fez comigo, porque dizia de como a gente podia fazer arte naquele período tão Sim. difícil, tão doloroso. Foi uma forma de se refugiar, né? E de dizer para nós mesmas e para o mundo que era possível continuar, sabe? Que é possível continuar tanto a conviver com o transtorno quanto a conviver com a arte em períodos duríssimos, assim. Sim. Nós já vivemos na história períodos duríssimos e a pandemia foi um deles, vivido pela nossa geração. E aí ver que é possível sobreviver e fazer arte apesar das dificuldades é uma potência, uma força tremenda. E a gente viveu isso e a gente conseguiu passar por isso. Verdade. Foi um momento muito delicado e com certeza um divisor de águas, né? E você falou em teatro, você acredita que o teatro ainda é o espaço mais potente para materializar os imaginários? Ou
o audiovisual e a literatura também vem ganhando esse lugar na sua vida? Difícil essa pergunta, né? Eu acho que o teatro é o espaço mais direto para a transformação, porque você tem um contato absoluto com o outro. É no instante, é no agora, e a transformação se dá imediata. Naquele instante, né? Você é atravessado no momento em que se faz a coisa. No cinema e na literatura, o espaçamento entre o planejamento e o que é feito e chegar ao público tem uma demora, né? E no teatro não, no teatro é direto, acontece aqui, agora, no presente. Quando as pessoas vão ver, por exemplo, a Mulher Monstro, elas saem transformadas no agora. Não é entre o período que a gente fez e o período que vai chegar, é no agora. Então essas são as magias do teatro. Sabe? Sim, é verdade. Acho que cada uma das artes, ela nos atravessa de uma maneira muito significativa. Sim. E única. E única. Mas, falando em artes, você lançou o seu livro recentemente, o Atávico. Como tem sido essa experiência? Tem sido diferente de tudo que eu já fiz até agora. Eu acho que a literatura é um lugar mais íntimo e mais possível, às vezes, do que o teatro, porque a literatura você pode ter o contato na hora que você quiser. Sim, o teatro ele é no instante. É verdade. E aí a literatura ela lhe permite dar pausas, lhe permite ler o que você quer, abrir o livro na metade. No teatro você tem a demanda da urgência, do presente. A literatura é muito no seu tempo, né? A literatura tem uma calma. E aí, essa recepção do público com o Atávico tem sido também com mais calma, assim. E é bonito ver essa outra forma de contato, sabe? Que bacana. Inclusive, é um livro maravilhoso. Li, fiz questão de ler. Fui até o lançamento. Foi tudo muito especial. Tudo que você faz é muito especial. Eu já falei para você em outros momentos e, de fato, é algo que impacta muito a gente. A sua forma de fazer arte é uma forma muito especial. A sua também, aqui no Pracinha Cast, olha só. É por isso que nós estamos aqui hoje, juntando o que você tem de mais especial e eu também, num lugar tão especial quanto essa praça, para fazer acontecer e reviver, né? Fazer com que as praças ganhem vida, né? Sim. A gente precisa disso. Levar vida para o mundo, né? Através da nossa arte, através da nossa comunicação. Acho que é isso que a gente faz, né, como profissionais. Sim. Você diz que dedica a sua arte à humanidade, com a esperança de que, de pouquinho em pouquinho, a arte mude as pessoas. Nessa caminhada, já teve algum momento em que você pensou, valeu a pena, consegui tocar alguém? Eu acho que todas as vezes que alguém fala que foi tocado por algo que eu escrevi ou que eu atuei, isso muda o mundo, assim. Sim. Não porque fui eu que fiz, mas porque uma partícula de arte conseguiu atravessar uma pessoa e isso é uma coisa quase milagrosa, assim. Sim. Você ser atravessado pela arte é quase como que algo divino, porque diz de um lugar para além da consciência humana, para além dos nossos próprios desejos, diz de um lugar de conexão com o outro e com o mundo. Então, quando alguém me diz assim, isso que você escreveu me tocou muito, eu me emocionei, eu fico assim, que bom, porque a gente se encontrou pelas palavras. E às vezes as palavras, os textos, o teatro, ajudam a gente a se expandir num lugar que a gente sente, mas que a gente não sabe elaborar. Então, ter esse contato, permitir com que as pessoas e eu nos encontremos pela arte é sempre revolucionário, mágico. Mágico, exatamente. Mas tem alguma história curiosa ou inusitada de bastidores que você guarda com carinho ou talvez até uma boa dose de risadas? Ai, meu Deus. Durante a tragédia mais insignificante do mundo, que foi uma peça que eu fiz com direção de Heloísa, era um monólogo, era um semi-monólogo, porque tinha participação de Tuísa Fagundes, que é uma atriz brilhante, e aí, só que grande parte da peça eu fazia só.
e eu esqueci o texto numa cena muito importante e era uma cena frenética, assim. E eu só conseguia pensar, eu sei que tem um texto do lado da coxia, será que eu tenho que ir pegar? Meu Deus! E deu um pequeno apagão, assim, e eu Você lembro conseguiu? que eu travei na minha cabeça durante 1 minuto, mas a Heloísa falou que foi super rápido, e aí eu comecei a enrolar até pegar o fio do texto. Mas, nossa, foi um desespero. Ai, meu Deus, eu imagino, não consigo nem imaginar na realidade. Bom, tem um momento aqui que é o momento quero saber. É o seguinte, aqui nesse copinho nós temos algumas palavras, tem segredo, tem curiosidade, fofoca ou sonho. E aí você vai tirar um papelzinho e de acordo com esse papel você vai precisar compartilhar aqui com a gente algo nesse sentido dessa palavra. Tá bom, então vamos selecionar. Eu vou... Ai, meu Deus, será que é uma fofoquinha, gente? Por favor. Vamos ver. Eu abro ou você abre? Você abre. Fofoca! Sempre é bem-vinda a fofoca. Ai, vamos lá. Uma fofoca... Tem que ser boa, tá? Ah, então eu vou caprichar na Tá, fofoca por pra favor, você. por favor. Eu estou com um agenciamento literário e estamos em negociações para o lançamento do meu primeiro romance. Uau! Tá Olha, vendo? bota Entreguei exclusivo, fofoca primeiro. bota exclusivo. Que incrível! Tem previsão já? Ainda não, é um romance de realismo fantástico para Maravilha. as veias abertas da América Latina pulsando, né? Nossa, É incrível! Isso tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, que é exatamente sobre o futuro. Hum. Olhando para frente, qual é o seu próximo imaginário que você sonha materializar? Você já contou aqui. Tem algum projeto novo saindo do forno? Você já adiantou aqui, mas tem algum outro? Tem alguma outra novidade que a gente de repente possa saber? Ai, tem sim. Eu acho que eu, como vocês, Sim. somos mentes inquietas, então a gente está criando sempre no que a gente pode. Eu estou elaborando, junto a Matheus Cardoso, a possibilidade de uma nova peça teatral com artistas fantásticos daqui de Natal. Eu estou participando de uma seleção que, se der certo, vai ser ótimo para ter um texto publicado, um texto teatral, dramatúrgico. Então tem muitas coisas que podem acontecer, a possibilidade delas me anima muito, mas o que me anima mais é estar aqui com você hoje. Que coisa Pra poder incrível! falar sobre tudo isso. Nossa, nós que agradecemos pelo seu convite e a gente já está realmente se encaminhando para esse final. É uma conversa tão gostosa, gente, que passa assim, ó, em estralar de dedos. Mas antes disso eu queria fazer uma pergunta, aquela pergunta boa. Se a sua vida fosse uma peça escrita por você, obviamente, que é a sua vida, qual seria o nome do ato que estamos vivendo agora? Eu acho que se a gente fosse contar ali a dramaturgia clássica dos 5 atos, a gente estaria no terceiro, que é o ato da virada. Então eu acho que seria um momento de metamorfose ou de ponto de virada. Eu acho que a gente estaria no terceiro ato. Que incrível! Gente, isso é muito significativo. Estou dizendo para vocês. Fernanda Cunha, ela que é dramaturga, é atriz. Gente, essa menina ela é tanta coisa incrível que eu até já me perdi aqui nas minhas fichas para lembrar para vocês tudo que a Fernanda é. Inclusive é realizadora audiovisual, atriz maravilhosa, escritora, podcaster. Mas o que, Fernanda? Não, isso já é muito. Diretora. Escreve como ninguém essa menina, gente. Vocês não estão entendendo. Fernanda, muito bom ter você aqui no nosso Pracinha Cast. É maravilhoso ter pessoas que têm uma trajetória como a sua, uma trajetória que inspira, uma trajetória em que ver as dificuldades e que o que é que eu posso fazer ali daquelas dificuldades. E você é essa pessoa que traz essa inspiração pra gente no dia a dia. Quem lhe acompanha no Instagram vê, como você bem disse, é uma mente inquieta. Eu acho que a gente se encontra muito nesse lugar, né? Acho que eu também me vejo muito como uma mente inquieta, que gosta de buscar coisas diferentes. Olha aqui, olha onde é que a gente tá. A gente tá no meio de uma praça fazendo um podcast, que coisa fantástica. Eu quero saber se você já viu isso. Nunca, mas é maravilhoso estar fazendo a primeira vez com você. É maravilhoso. E é mais maravilhoso ainda
porque nós estamos aqui na Praça Augusto Leite, que tem muito significado para você, uma praça que fica na zona leste da nossa cidade aqui do Natal. É uma praça muito bem reformada, iluminada, mas que, atenção, precisa de limpeza urbana. Uma praça que a gente nota, para você que está nos ouvindo, que é uma que precisa de uma limpeza urbana, né? Apesar de estar bem conservada, precisa dessa atenção. Fernanda, muito obrigado por estar aqui conosco. Foi maravilhoso estar com você. Eu só tenho realmente gratidão por tudo. Eu que agradeço. Vida longa ao Pracinha Cast. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, o Pracinha Cast é uma realização do Governo Federal através do Ministério da Cultura, Programa Nacional Aldir Blanc, com apoio da Prefeitura do Natal, Secretaria Municipal de Cultura e FUNCART. Esse projeto está só nascendo, gente. E é claro, você já sabe, nós nos encontramos no próximo episódio do Pracinha Cast.